Quem aqui é professor de educação infantil, por favor? Educação infantil. E quem é professor de artes, por exemplo? Professor de língua portuguesa? Quem que é de língua portuguesa? Só você? 4, 5. De matemática? Séries iniciais, português, matemática e história. Tá, séries iniciais, né? Quem é séries iniciais? Pedagogo. Mas quem tem a formação em educação física? Geografia? Não. História? E quem que é, assim, da secretaria ou da diretoria que está na administração? Só 2, 3, bastante. Da administração, né? Vocês são da diretor da escola? Eu sou supervisor. Ah, tá. Bom, só para a gente entender aqui, quem mais que eu não falei que está aí? Aqui do Instituto. Tem mais alguém? Psicólogo. Está aqui? Oi? Casa Mulher Brasileira. É lá do estado, né? Oi? Oi? Ah, é do município. Eu achei que era do estado. Legal. Aqui. Ah, entendi. Tem profissionais de várias áreas. Psicóloga da SAS. Tá? Sim. Bom, só para a gente entender mais ou menos. No último curso, o nosso público era, em sua maioria, sua grande maioria, educação infantil. Até a gente teve a ideia de fazer um curso focado apenas em educação infantil. Só que aí essas negociações são complexas e nós resolvemos manter da forma como estava. Bom, gente, vou passar para outra parte do curso. E eu vou ler aqui. Agora eu vou ler mesmo. Eu não quero sentar, eu não quero saber. Quer apresentar? Oi? Quer apresentar? Vou apresentar. Isso. Rapidinho, nós vamos fazer aqui uma reflexão. Eu queria caminhar com vocês uma reflexão. Essa obra, que eu vou fazer uma referência aqui, eu não vou colocar lá, eu vou pegar do livro. Eu acho isso um gesto de professor muito importante. Eu acho que todos os professores têm que andar com seus livros. E tem que mostrar que livro não é uma coisa ruim. As pessoas acham que livro é uma coisa ruim, é quase uma coisa maldita, um livro, né? Eu tenho um sobrinho meu que um dia alguém falou assim, não, você tem que estudar e tal. Não, mas eu tenho que ler aqueles livrão grosso do tio lá. Aí eu não, né? As pessoas veem o livro pela grossura, não é isso, é um outro universo. Imagina lá, o Platão escreveu a Caverna 1400 e tantos anos atrás, e aí a gente pega a tradução de uma língua que já nem existe mais, porque aquele grego arcaico daquela época, ele já não existe mais. E aí ele tinha ali um sentimento, ele tinha um conhecimento, para a época um conhecimento fantástico, e ele consegue sintetizar numa obra. E eu aqui 2400 anos depois, né, sento ali e leio aquela obra e consigo captar o sentimento que ele teve há 2400 anos atrás. Então veja, eu estou atravessando 2400 anos de história, assim como quando eu leio a Bíblia, ou quando eu leio o Alcorão, ou a filosofia clássica grega. Na literatura tem um escritor, Petrônios,
na Roma Antiga, que escreveu o Satiricon, que é uma obra fantástica, é um livrinho assim, maravilhoso. A gente pensar essa obra naquele tempo e eu poder fruir essa obra. Né? Fruir quer dizer, eu poder sentir, poder catarticamente entregar ela. Isso é uma riqueza muito grande. Isso é uma das maiores riquezas da humanidade. Então eu assim, deixo essa sugestão de que é importante que a gente trabalhe diretamente os livros. Isso aqui, as obras escorridas, né, em espanhol, em Barcelona, do Vygotsky, são 6 tomos e tem quase toda a obra dele aqui, nesses 6 tomos que foram publicados já há muito tempo lá na Espanha. E no Brasil nós não temos uma obra completa assim. Esse aqui eu comprei uma vez na Argentina. E essa obra, especificamente, que eu vou falar alguma coisa sobre ela agora, vou só falar alguma coisa, é uma obra que ele escreveu já no final da sua vida, quando teoricamente ele já tinha uma maturidade bastante significativa, e um pouco antes do pensamento em linguagem ele vai escrever Funções Psicológicas Superiores. O título dessa obra já gera uma certa insatisfação em muitas pessoas que não conseguem conceber a possibilidade da existência de uma superioridade. Essa superioridade a qual Vygotsky se refere é a superioridade no sentido do humano. Então, as funções inferiores são as funções dos animais. Ele vai estudar isso através de vários outros autores, inclusive o Pavlov, são autores da reflexologia, outros são idealistas, que vão estudar a partir do comportamento do macaco, do cachorro. Eles vão estudar os animais para compreender o psiquismo humano. Então eles vão fazer avançar a psicologia estudando os animais. Né? Não é à toa que nós compreendemos o comportamentalismo, por exemplo, do Skinner, ou a reflexologia do Pavlov. Né? Quando a gente fala desses autores, a gente já pensa naquela coisa assim, do positivo e negativo, né? Do reforço positivo, do reforço negativo, das contingências do reforço. Então, o que é uma contingência do reforço? Quando você vai adestrar um animal, você dá um docinho ou um choquinho, por exemplo, um castiguinho. Ou tem animais que são adestrados de forma muito mais violenta do que isso que eu estou falando aqui. E aí, esse animal, pelo reforço positivo e negativo, aprende aquilo que tem que fazer. Ele é adestrado para fazer aquilo. E isso caminha no sentido de uma área da psicologia, que no caso a reflexologia, que tinha uma força muito grande na época do Vygotsky. Então, a partir da crítica agora, veja bem, ele não está fazendo aqui, nesse momento, a crítica à psicologia idealista do Freud, do Piaget. Ele está fazendo aqui a crítica à psicologia, que é a reflexologia, que partia do entendimento psíquico ou não psíquico. Construiu um entendimento psíquico estudando e pesquisando animais também. O Skinner, nós vamos ver quando ele fala das contingências do reforço, né? Ele vai colocar essa contingência como algo mais ou menos assim. O reforço positivo e negativo pode ser dado pelo meio, mas ele não tem a concepção histórica. Então, na realidade, a história, ela própria, vai gerar situações em que vão reforçar positivo ou negativamente. Né? É inegável, por exemplo, que a nota, tal qual nós a conhecemos hoje nas nossas escolas, elas têm uma origem nessa linha de pensamento. Então, que linha de pensamento é essa? Né? É o pensamento em que há uma contingência ali naquele momento e que reforça positiva ou negativamente a pessoa. Inclusive o Skinner, numa época, ele se tranca, ele se isola para ter só reforços positivos, mas aí ele não consegue mais crescer o tanto que ele já tinha crescido a sua obra. Então veja, o Vygotsky, ele não joga no lixo o pensamento do Skinner, como muita gente faz. O Skinner, né, é ficar castigando. Olha, o Skinner tem lá na sua principal obra, ele fala ele é efetivamente contra qualquer forma de castigo. Ele fala isso.
Agora, a contingência, que pode dar um reforço positivo, um reforço negativo, por exemplo, uma nota baixa é um castigo, né? Uma nota baixa para um aluno é uma forma também de contingência. Então veja que há uma influência do meio na formação psíquica do ser humano, e esse meio, só que a diferença é assim, para o Vygotsky esse meio é histórico. Então, se uma pessoa nasce numa família em que a família é super cuidadosa e ao mesmo tempo a família é super assim, possibilita aos seus filhos o estudo, o prazer na leitura, e influencia nesse sentido da arte, das abstrações, da ciência, de estudar, de acompanhar na escola, ver o que está acontecendo, essa criança vai ter uma formação melhor do que aquela criança cuja mãe e cujo pai nem participam da formação dessa criança. Então, o que acontece aí efetivamente? O meio dessa criança vai sim, de alguma forma, influenciar esse desenvolvimento. No caso aqui das funções psicológicas superiores, né, eu vou ler aqui um pedacinho para que a gente, vou ler vários trechinhos aqui que eu separei, para que a gente possa compreender a obra na sua totalidade, no sentido de que ele foi pegando por vários pontos o entendimento sobre o desenvolvimento a partir dessa relação com as funções superiores. Então a escola deve ser focada nessas funções superiores, né? E quando lá no Freud há uma negação do princípio do prazer, da pansexualidade, né, é também uma forma de valorização dessas formas superiores e não das formas inferiores. Então é por isso que é importante. Então, dizemos que a concepção tradicional sobre o desenvolvimento das funções psíquicas superiores é sobretudo errônea e unilateral, porque é incapaz de considerar esses feitos como feitos do desenvolvimento histórico, porque os compreende unilateralmente como processos de formação naturais, confundindo o natural e o cultural, o natural e o histórico, o biológico e o social, no desenvolvimento psíquico da criança. Então, ele faz aqui uma crítica das linhas da concepção tradicional, das linhas da psicologia, né, que confunde o histórico com o natural. Olha, o natural não é o histórico, o natural é o biológico, é o corpo, é o físico, são as funções inferiores, sobre a qual se assenta, se fundamenta, se desenvolvem as funções superiores. Sem o corpo não há humanidade, mas o corpo em si não é essa própria humanidade. Então ele vai citar vários exemplos aqui, né? A relação entre o natural e o histórico, o biológico e o social, né? O natural e o cultural. Então hoje se naturaliza muito a compreensão de mundo. Então eu compreendo a minha criança, ou a criança que eu estou educando, os meus alunos, como seres da natureza. Então se bagunça, não para, não consegue, é a natureza. Não é a natureza. É um mundo histórico, cultural, que levou aquela criança a desenvolver essa determinada forma de relação com o meio, de atividade. Ontem eu lembro que eu dei o exemplo do menino que é educado de forma a não desenvolver nenhuma atividade dentro de casa, que faz o que quer, né? Que, por exemplo, à noite fica até a hora que quer no computador, fica solto no computador. Então, esse menino vai ter muito mais dificuldade do que um outro menino que desenvolve as atividades domésticas junto com a família, né? Por quê? Porque ele vai desenvolver aí uma capacidade de concentração, ele vai desenvolver pela sua atividade uma capacidade de aceitar a condução do outro. Existe nesse momento histórico, passado há pouco tempo agora, até constitucional mesmo, né, uma percepção de que qualquer forma de condução do outro é autoritarismo, né? Isso é um grande equívoco. Nós todos seres estamos a todo momento conduzindo e sendo conduzidos, né? Eu estou aqui dando essa aula hoje, mas porque eu frequentei milhões de aulas no passado.
E a literatura é uma forma de condução. A cada dia inteiro que a gente passa lendo, às vezes até uma semana, lendo livros, nós estamos sendo conduzidos pelo pensamento do autor. Então, a naturalização do histórico nos leva a não compreender o real e a não compreender o desenvolvimento da criança. Então, o que ele vai dizer nessa parte aqui é que esse entendimento sobre o desenvolvimento não é verdadeiro, é falso, não é científico. O desenvolvimento da criança é histórico, né? Porque ele se dá a partir dessa relação histórica. Ele vai desenvolver nesse texto, ele vai falar sobre o desenvolvimento das funções superiores, que é essa, né? Ele vai analisar as funções superiores em geral o tempo todo, né? Aí ele vai falar sobre a linguagem, sobre as operações aritméticas da formação superior, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado para não desvalorizar as ciências que não são ciências humanas também, né? A matemática é fundamental, a química, a física, a biologia, né? O desenvolvimento da linguagem e do pensamento, veja, já está aqui já, depois ele vai aprofundar mais lá. Ele vai falar aqui num determinado capítulo sobre o domínio da própria conduta. Eu vou lá daqui a pouco, só para a gente dar uma passadinha. O que eu estou fazendo aqui com vocês é apenas apresentando a obra, né? Para que vocês possam depois ter contato com ela. O que é essa coisa, o domínio da atenção, né? E mais na frente ele vai falar domínio da própria conduta, né? Isso, numa perspectiva filosófica mais liberal, eu considero liberal aí concatenado com o mundo da modernidade. A modernidade é um mundo burguês que se institui diante do mundo feudal, né? Então são liberais, pensamento liberal, né? Então a negação desse domínio é uma forma liberal. Claro que a criança precisa ter o domínio sobre a própria conduta. Essa é a condição é uma das condições do seu desenvolvimento. Só que isso não acontece naturalmente. Isso acontece historicamente, na relação familiar, na relação com a escola, na relação com a sociedade, né? Então esse domínio da própria conduta, que é muito mal visto, é sobre isso que eu falava aquela vez que eu disse que estava no meio da minha falha, a pessoa não me deixou falar. Porque ela disse, imagina se vai ter domínio sobre a própria conduta, as pessoas não têm que ter esse domínio, né? É uma negação da palavra mesmo. E essa obra inteira nós vamos entendendo um pouco sobre isso que ele fala, né? Eu vou citar aqui algumas passagens que são mais interessantes. O enfoque naturalista próprio da psicologia de orientação biológica está representado dessa vez pela teoria psicanalítica. Olha ele aqui falando da psicanálise de novo. Ele fala, desde sempre ele critica a psicanálise, mas ele estudou muito, ele bebeu muito na fonte. Sabe aquela coisa, não pode jogar a bacia com a criança junto, a bacia com a criança junto. Então, ele faz a crítica do aspecto biológico, biologizante, a orientação biológica da psicanálise. E o enfoque metafísico para a psicologia compreensiva, orientada por uma filosofia idealista, né? Então, a orientação idealista da psicologia faz com que haja o entendimento de que o psiquismo se desenvolve a partir da própria consciência, e isso reforça o entendimento, isso reforça equivocadamente colocado, mas enfim, isso nos leva a pensar também no aspecto naturalizante. A gente naturaliza, a sociedade em geral naturaliza o desenvolvimento. O desenvolvimento é do corpo, é biológico, não é biológico. Então ele vai fazer aí uma relação entre o pensamento idealista e o biológico, e o fundamento de uma compreensão naturalizante, biologicista. Isso, se você for ler Kant, vocês vão ver que o Kant o tempo inteiro, quando ele fala do desenvolvimento humano, das artes, lá na crítica do juízo, ele o tempo inteiro ele vai citar o inato, essa palavra inato. Freud vai falar muito do inato, inato. Então, é inegável o aspecto inatista dessas teorias. E nós, a partir desse estudo do Vygotsky, da pedagogia histórico-crítica,
nós temos uma concepção histórica do desenvolvimento, não do desenvolvimento da sociedade apenas, porque a sociedade não está separada do indivíduo. Nós temos que pensar o indivíduo, mas o indivíduo como parte da sociedade. Mais para frente aqui ele está assim, essa forma, assim compreendida, se converte no lema da psicologia idealista, celebrada por Freud, por haver superado o materialismo filosófico da psicologia anterior. O que ele quer dizer aqui já é uma crítica à percepção idealista a partir do materialismo. Essa crítica nasce a partir da crítica ao Hegel, ao idealismo hegeliano, que pressupunha que a partir do mundo das ideias é que se constituía o mundo real, histórico, social, né? E o Marx vai fazer uma crítica a esse entendimento, dizendo que não é o mundo das ideias que produz o mundo real, é o mundo real, histórico, social, esse sim que produz a nossa consciência. Então a nossa consciência é fruto do desenvolvimento histórico, né? Até aqui desenvolvido. Deixa eu achar aqui. Tem uma parte aqui bastante interessante. O conceito de desenvolvimento das funções psíquicas superiores, né, e o objeto do nosso estudo abarcam dois grupos de fenômenos que à primeira vista parecem completamente heterogêneos, porém eles são feitos dos mesmos ramos, parecem completamente dos mesmos ramos fundamentais das causas do desenvolvimento das formas superiores de conduta que jamais se fundem entre si, mas que estão indissoluvelmente unidas. Se trata, em primeiro lugar, de processos de domínio dos meios externos do desenvolvimento cultural e do pensamento, a linguagem, a escrita, o cálculo, o desenho. Então, vou voltar só. Se trata, em primeiro lugar, do processo de domínio dos meios externos do desenvolvimento cultural. Quando nós dominamos esses meios externos do desenvolvimento cultural, nós provocamos o quê? O desenvolvimento. Então, a criança na escola, por toda a psicologia e a pedagogia, é vista como um sujeito que está ali para ser desenvolvido, né? E esse desenvolvimento só acontece quando essa criança se apropria da cultura. É isso que ele quer dizer. Dos meios externos. Não está dentro da criança, está fora da criança. Do desenvolvimento cultural, do pensamento, a linguagem, a escrita, o cálculo, o desenho, né? E depois, né, os processos de desenvolvimento das funções psíquicas superiores especiais, não limitadas, não determinadas com exatidão, em que a psicologia tradicional domina a atenção voluntária, memória lógica, formação de conceitos. Essa relação entre o voluntário e o involuntário, que o Skinner trabalha muito bem isso, né, na psicologia, tem alguns exemplos. Eu tosso quando sinto uma necessidade de tossir, expiro quando sinto uma necessidade de respirar. Respiro, então é uma coisa que acontece no meu corpo sem que fosse preciso que se apropriasse da cultura. Porém, o desenvolvimento do qual nós falamos aqui é o desenvolvimento voluntário. A criança precisa querer se desenvolver, ela vai em busca, ela desenvolve uma atividade e essa atividade possibilita a apropriação dos meios culturais desenvolvidos historicamente até aqui. O Vygotsky vai dizer que é muito terrível, ele usa uma palavra, não é terrível, mas é alguma coisa como terrível mesmo, de perverso, de bombástico, que a criança, em poucos anos, ela tem que se apropriar da cultura que foi produzida desde 10 mil anos atrás até o mundo contemporâneo. É difícil, mas é necessário. Enfim, são pérolas aqui que eu só assinalei. Eu vou passar isso aqui rapidinho, só para que vocês vejam que isso tudo que eu estou falando aqui não saiu da minha cabeça, entendeu? Eu estudei e estou trazendo aqui para vocês. Isso qualquer um de nós pode buscar a qualquer momento. Está todo aqui. Todas as investigações confirmam esta tese e demonstram a existência de diferenças essenciais
no tipo biológico do homem primitivo, que podem condicionar as diferenças entre a conduta do homem primitivo e do homem culto. Todas as funções psíquicas e fisiológicas, elementares, percepção, movimentos, reações, etc., não mostram nenhuma diferença se a comparamos com as mesmas funções do homem culto. Lembra que eu falei isso aqui antecipadamente, né? Então, quer dizer, o homem primitivo, fisicamente, tem exatamente as mesmas características do homem culto. Gente, o que é o preconceito de raça, né? Tão presente na nossa sociedade, né? Então, quer dizer, agora ontem aconteceu a polícia entrou lá em Carapó, uma retomada, sem autorização judicial, né? Foram vários indígenas sofreram violência, e a gente vai nessas cidades para fazer o trabalho humanista dos indígenas, e nós, com toda a nossa pompa, a gente é perseguido, não é eles mesmos. Então existe uma percepção de seres superiores e seres inferiores. Isso não foi só o Hitler lá atrás. A gente pensa que o Hitler foi eleito numa eleição, e hoje nós estamos próximos a entrar numa mesma marca. Nós estamos caminhando para o mesmo processo, né, de intolerância, de achar que a outra raça é inferior a essa aquela. Então, veja, as pesquisas que eles realizam lá na Sibéria mostram o contrário. Somos absolutamente iguais. As funções inferiores, o nosso corpo é absolutamente igual. Agora, a realidade histórica e as possibilidades de apropriação da cultura de uma forma mais desenvolvida ou menos desenvolvida, ou mais violenta ou mais libertadora, né? Isso depende da história humana. Enfim. Ele vai falar aqui sobre a mediação, sobre a atividade mediadora, as ferramentas e os signos, né? Para ele, a mediação é fundamental. Então, é muito comum se dizer assim, não, o professor é o mediador entre a cultura historicamente produzida e o aluno, tá? Dessa forma. O Vygotsky, ele vai trabalhar a mediação aqui como uma ferramenta. Então, a ferramenta que foi criada há 10 mil anos atrás, que servia para arar a terra, era uma ferramenta. Ela fazia uma mediação do ser humano com a natureza, que possibilitava uma produção muito maior, uma produção agrícola muito maior. Ou aquela lança que eu falei aqui. Então, a ferramenta é um instrumento de mediação. Hoje, na nossa sociedade desenvolvida no nosso tempo, nós vivemos uma vida totalmente permeada por ferramentas. E essas ferramentas, elas são materiais e são signos, porque são a cultura. E a cultura é material e é simbólica. Então, são os signos e a cultura material. Então, elas são ferramentas. O conhecimento é uma ferramenta, sem a qual o ser humano fica impossibilitado de agir socialmente. Claro, ninguém é tão sem ferramenta que não pode agir de forma alguma. Todas as pessoas aprendem a falar, por exemplo, né? Não sei quanto está o índice de analfabetismo no Brasil, mas deve estar beirando 6 ou 8%, né? Parece que está aumentando. Então, essas pessoas que nem aprenderam a ler têm uma ferramenta a menos, que é a ferramenta da leitura. As pessoas que não conhecem a filosofia, é uma ferramenta de exercício da humanidade, de exercício da atividade humana na sociedade. Então ela se relaciona com a sociedade de uma forma menos profícua, de uma forma que ela não pode impactar suficientemente o meio social para ter uma vida mais adequada, né, mais prazerosa até. E aí, essa pessoa, sem essas ferramentas do conhecimento, elas passam a ser pessoas que vão ser exploradas, vão ser... E a educação existe justamente para que essas pessoas tenham ferramentas, né? Lembrando que a educação escolar hoje, ela é muito mais importante do que era há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Quanto mais o ser humano se desenvolve, mais precisa da escola. Então, a escola é que possibilita essas ferramentas do conhecimento. Acabei de falar aqui na outra aula sobre a literatura. Então a literatura não é um brilho ali, um enfeite do mundo. A literatura é essencial como ferramenta para compreender e sentir o mundo.
para que a gente use a linguagem escrita não como algo distante e artificial, mas que nós possamos utilizar a linguagem escrita como algo inerente ao nosso próprio psiquismo, algo que flui sem dificuldade. Então é muito importante. Ele vai dizer aqui, Hegel, que é um idealista, atribuía com toda a razão um significado mais geral ao conceito de mediação, considerando como propriedade mais característica da razão. A razão, disse Hegel, é tão astuta como poderosa. A astúcia consiste em geral em que a atividade mediadora, ao permitir aos objetos atuar reciprocamente uns sobre os outros, em concordância com sua natureza, e consumir-se um determinado processo, não toma parte direta no processo, porém leva a cabo seu próprio objetivo. Então a ferramenta é a cultura que faz a mediação entre o ser e a realidade social. As principais categorias do pensamento do Vygotsky, elas são retiradas lá do pensamento do Hegel, desse filósofo aqui alemão, né, que produziu no comecinho do século XIX, né, e foi reitor lá da universidade, tem uma obra extensa. Então a categoria de totalidade, o Hegel trabalhava, a categoria de mediação, a categoria de alienação, a categoria de historicidade. Todas essas categorias estão presentes lá na obra do Hegel. Porém, o que acontece? O Marx vai fazer a crítica ao aspecto idealista do Hegel. Então ele se apropria desse universo metodológico e filosófico do Hegel, inclusive as suas categorias, só que ele transforma isso a partir de uma outra referência. Então é por isso que ele vai estudar o Capital, porque o Capital é, por excelência, no mundo em que ele vivia e que nós vivemos até hoje, esse instrumento que possibilita a concentração de riqueza na mão de alguns e em função da exploração e da destituição da humanidade da grande maioria, né? Então, essa categoria de materialismo entra aqui, nesse processo aqui. Tudo bem isso que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu nunca fiz. Assim, de ir lendo um pedacinho do livro. É só mesmo assim, para exercer um certo fetiche ao contrário do seu livro, né? O desenvolvimento cultural de qualquer função, incluindo a atenção, consiste em que o ser social, no processo de sua vida e atividade, elabora uma série de estímulos e signos artificiais. E graças a esses signos artificiais, ele se orienta e orienta a sua conduta social da personalidade. Os estímulos e signos assim formados se convertem em meio fundamental que permite ao indivíduo dominar seus próprios processos de comportamento. Então, essa apropriação dessas ferramentas culturais, dessas linguagens culturais pelo indivíduo, possibilita a ele o domínio da própria conduta no sentido da relação que ele tem com a sociedade. Então, aquelas pessoas que não dominam essas ferramentas vão viver de forma mais marginal, mais periférica dos centros de tomada de poder, de decisão, de bem-estar social. Então, não vou me aprofundar nisso, mas existem várias teorias ditas, até o pessoal fala que é de esquerda e tudo, que falam se o povo tem uma cultura, por exemplo, mais simples do ponto de vista do desenvolvimento histórico da humanidade, ele pode ficar com essa cultura mesmo que ele não precisa. Ele precisa da escola. Esse trabalho que a UFGD faz junto aos Guaranis, na região sul do estado, é um trabalho maravilhoso. Ele não só forma professores indígenas, né? Muitos são mortos, sabe? Muitos desses que são mortos, a maioria são professores indígenas formados. Porque o professor, quando ele volta para a sua comunidade, ele passa a ser um guia lá dentro, porque ele domina a cultura do seu povo, ele domina
a realidade histórica do seu povo, com as suas mitologias, com os seus fundamentos poéticos, com sua sensibilidade, os seus valores éticos, mas ele passa também a dominar o pensamento ocidental, contemporâneo que nós conhecemos. Isso dá a ele um poder de fazer uma resistência contra o genocídio que acontece hoje. Estou citando aqui um exemplo, né, o tempo todo. Mas é isso que ele quer dizer aqui, que há uma necessidade de que o indivíduo domine seus próprios processos de comportamento. Mas para isso, esse indivíduo, né, ele precisa ser orientado a partir desses signos artificiais, que são estímulos. Ele fala, elabora uma série de signos artificiais. Por que artificiais aqui? É utilizado como assim, é algo que não nasceu, ele se apropria e ele vai utilizar. Então, por exemplo, quanto mais eu estudo a filosofia, mais eu vou ter um entendimento específico sobre a educação. Quanto mais eu estudo a psicologia, mais eu vou ampliar minha capacidade de compreensão sobre as minhas práticas educativas. Eu vou fundamentar isso. Então, para o professor, né, a apropriação dessas teorias das ciências humanas, seja da psicologia, da história, da economia, né, todas elas vão possibilitar a esse professor um fundamento teórico que vai dar a ele uma base para guiar sua prática. Ele mesmo vai guiar sua prática. Não vem de fora. Lembra que eu falei ontem que essas grandes multinacionais da educação, né, as grandes empresas da educação, elas estão preparando um modelo educacional que é grande parte à distância, sem presença do professor, até para eliminar mesmo o professor, e a outra grande parte é que os conteúdos vêm pronto através dos manuais. Então eles ganham dinheiro vendendo esses manuais, que faz parte do pacote, é o compro, né? E também eles impedem o professor de ser ele, professor, o sujeito da escolha desses conteúdos. Quem vai escolher o conteúdo é o empresário, dono da empresa, né? Claro, que vai contratar a pessoa certa para reproduzir aquele conteúdo que lhe interessa. Então, quando nós pensamos aqui, esses signos que estão fora de nós, são a cultura que precisa ser apropriada. Então, que cultura o nosso povo, esse para o qual nós passamos a vida dando aula, né, nas escolas dessa cidade, as escolas públicas, né? O que eles precisam? Né? Eles precisam se divertir na sala de aula, né? Ou eles precisam desenvolver o domínio do seu próprio processo de comportamento, né? Para que eles possam atuar socialmente de forma sendo sujeito do seu processo, né, de relação social. Enfim, isso aqui tudo são achados dessa obra do Vygotsky aqui, que ainda não tem em português, mas que eu acho que muito breve alguém vai traduzir. Por um lado, os objetos e os fenômenos atraem a atenção da criança, em virtude de suas propriedades intrínsecas. Por outro, os correspondentes estímulos catalisadores, as palavras, orientam a atenção da criança. Desde o princípio, a atenção da criança está orientada. Primeiro, a dirigem os adultos. Porém, à medida em que a criança vai dominando a linguagem, ela começa a dominar ela mesma a propriedade de dirigir sua atenção com respeito aos demais e depois em relação consigo mesma. Então, a criança, quando ela se apropria dessas formas de conhecimento, ela possibilita a si mesma, né, a direção da sua própria atenção com respeito aos demais e com relação a si mesma, né? Então, quando a criança começa a se apropriar do conhecimento, é algo que acontece ainda externamente na criança. E vai chegar um momento que ela vai acontecer internamente. Inclusive, eu não falei isso na outra aula, mas é uma coisa muito importante, né, da fala egocêntrica. Porque a criança precisa falar sozinha, a princípio, porque ela ainda não tem o domínio efetivo desta fala. Quando ela internaliza efetivamente a fala, ela não precisa mais falar, ela pensa. Então, o pensamento
é a internalização da fala, que era a fala externa. Vamos lá. A linguagem, por exemplo, é um desses poderosos meios de influência sobre a conduta alheia. E, como é natural, o próprio homem, no processo do seu desenvolvimento, chega a dominar os mesmos meios que utilizavam outros para orientar seu comportamento. Então, o desenvolvimento de um ou de uma determinada geração só se dá a partir do domínio daquilo que foi produzido por outras gerações. Lembra que o Saviani, em algum momento, ele fala que o sentido da escola, não dessa forma, mas que o sentido da escola é proporcionar para as novas gerações a cultura, o saber, o conhecimento produzido pelas gerações passadas. Veja, não tinha lido aqui o Vygotsky, mas eles falam praticamente a mesma coisa. Com sua atividade externa, a criança modifica o meio circundante e influencia a si sobre seu próprio comportamento e subordina ao seu poder. Então, quando ela desenvolve uma atividade externa, ela traz a linguagem para si e usa essa linguagem para o seu próprio interesse. Por isso que somos seres históricos, porque nós nos apropriamos da linguagem existente, mas somos sujeitos dessa apropriação. Nós nos apropriamos dela e aí nós vamos utilizar essa linguagem. Então, quanto mais uma sociedade se apropria das formas mais elaboradas, mais científicas, escolares, né? Conhecimento escolar, nossa, é uma maldição, né? Fala conhecimento, nossa, conhecimento escolar. Conhecimento escolar ainda é o que segura minimamente o desenvolvimento geral da nossa sociedade aqui, né? Então é muito importante essa valorização do conhecimento nesse sentido aí. Por meio de estímulos externos, é introduzido uma motivação auxiliar, semelhante aos dados da conta de 1, 2, 3, que antecede o feito de levantar-se da cama. O que ele quer dizer aqui é mais ou menos que quando nós nos apropriamos da linguagem externa, nós conseguimos, a partir dessa apropriação, reproduzir essa linguagem, mas a partir do nosso próprio interesse, ou seja, como sujeitos, né? O autodomínio, os princípios e meios deste domínio não se diferenciam fundamentalmente do domínio sobre a natureza circundante. Então ele vai dizer o seguinte, que dominar a si mesmo está absolutamente relacionado ao domínio do meio natural que nos circunda. Então aquele trabalhador lá atrás, quando ele transformava aquela natureza para o seu bem-estar, ele transformava a natureza a partir do autodomínio dele. Então isso para nós é ainda mais importante, porque nós temos uma sociedade de alta complexidade. Então quando nós desenvolvemos uma capacidade de autodomínio, isso é uma condição para que a gente tenha o domínio sobre o meio. Então é o que? É libertador. Ele não usa essa palavra, libertador. Mas o Paulo Freire usa muito, nós temos uma formação muito ligada ao Paulo Freire. Então o libertador, na realidade, não é quando ele domina aquilo que ele já domina. Então veja, se eu tenho uma comunidade que tem uma determinada cultura, mas que não tem acesso a uma cultura mais elaborada, essa comunidade ela vai ser fadada a passar o resto da vida dominando só aquilo. Então é necessário que essa comunidade domine as formas mais desenvolvidas da cultura para que ela possa, a partir desse autodomínio, também dominar o meio. Dominar o meio significa liberdade, significa se exercer no mundo e não apenas ser objeto de outros nesse mundo, né? Um objeto quer dizer, um alienado objeto do interesse de alguém que está longe. A liberdade não consiste em uma independência imaginária a respeito das leis da natureza, senão no conhecimento dessas leis e da possibilidade
fundamentada em tal conhecimento, e de obrigar sistematicamente a que essas leis da natureza atuem para determinados fins. Olha, ele fala aqui da liberdade. Então a liberdade pressupõe o domínio desse conhecimento. Quem não tem o domínio desse conhecimento não atinge a liberdade. Isso vai na contramão não apenas dos interesses dos bancos, dos interesses dos grupos econômicos da educação, dos fascistas que estão se organizando aí. Isso diz respeito principalmente à própria esquerda hoje, no mundo e no Brasil, que pensa que a liberdade é abandonar uma comunidade à sua própria sorte, com a sua própria cultura. Não, essa sociedade precisa se apropriar das formas mais elaboradas. Existe um filme que não dá para passar aqui, que ele é um pouco longo, que chama A Estratégia Chavante. Se alguém quiser assistir, é um documentário. Quem fez não tinha a menor noção, nunca leu Vygotsky, não é isso, mas enfim, é um documentário que conta que lá nos anos 60, 70, 50, 60, 70, os chavantes, orientados por alguns antropólogos, iniciaram um processo de mandar crianças chavantes para estudar nas universidades, primeiro na escola, depois nas universidades do estado de São Paulo. E foram centenas. E essas crianças iam, estudavam e voltavam, iam, estudavam e voltavam. E depois mostra como essa estratégia, isso aí fazendo o filme 30 anos depois, que essa estratégia fez com que o povo chavante se empoderasse infinitamente mais do que as outras comunidades indígenas. Eles não só demarcaram suas terras, como eles tornaram suas terras produtivas, e eles não abandonaram as suas origens indígenas. Eles usam roupas indígenas, eles têm cultos indígenas, eles têm religiosidade indígena, porém, eles têm o domínio tecnológico que foi produzido lá na Europa, mas eles dominam aqui. Então, é muito perigoso a gente pensar que a liberdade é você abandonar um povo à sua própria sorte. A liberdade, como o Vygotsky fala aqui, isso aqui é lindíssimo. Só é possível quando essa comunidade, esse ser, esse indivíduo se apropria das formas mais desenvolvidas do pensamento, e aí ele tem instrumentos para poder agir socialmente, e isso implica imediatamente no autocontrole, porque para que ele se aproprie dessas formas mais elaboradas, ele tem que aprender a se controlar psiquicamente. Gente, vou dar uma parte aqui. Imagina que vocês estão aqui há horas escutando eu falar, sentados. O que é isso? Controle. Esse controle não foi desenvolvido hoje aqui. Desde criança, vocês estão desenvolvendo esse autocontrole. Por quê? Porque vocês querem estudar, vocês queriam estudar, vocês queriam fazer uma faculdade, vocês queriam conhecer mais. Então, isso foi bom para vocês ou foi ruim? Foi bom. E aí nós vamos dizer que lá o povo lá é ruim? O povo indígena, o povo da periferia, os nossos alunos, é ruim? Para eles é ruim? Não, para eles é necessário. E um professor que tem compromisso, né, com o seu trabalho de professor, ele vai primar por uma educação que realmente possibilite a esses alunos a apropriação da cultura historicamente produzida e esse autocontrole do qual o Vygotsky nos fala. Para ler um livro desse aqui tem que ter um certo autocontrole, você vai ficar horas e horas, é difícil, a gente vai e volta, vai, não entende, risca, volta, lê tudo, mas não entende nem a metade. Aí daí uns anos você volta no livro de novo, aí você avança, puxa, eu não tinha pensado isso, avança. Aí daí mais 5 anos você volta de novo, né? E é uma delícia esse processo. Isso é a humanização. Só que aí, senso comum prima pelo que hoje? Né? A desvalorização do conhecimento. Estudar é uma coisa chata, uma coisa ruim, é uma dor, é um peso. Né? Eu vejo os meus alunos, quando eles chegam lá no primeiro ano, eles enlouquecem. Eu já pego de cara, eu pego minha disciplina e tenho que ler ali num semestre uns 6 artigos, que não é muito, mas ele não está acostumado a ler, os artigos são complexos. A arte é muito difícil para entender, a arte é um negócio muito difícil. Então eles ficam nervosos, que não quer ler, isso que vai.
O que eu faço? Não dou nota, não dou nada. Lê, discute na sala. Aqueles que não leram, esses fazem uma prova no final. É só para aqueles que não tem jeito, eu tenho que, de alguma forma, mensurar, né? E aí, no segundo ano já começa a ler mais, porque são vários professores vai lendo. Quando termina lá já está, né, alfabetizado. Né? Porque essa categoria... Oi? Essa categoria de subletrado é uma coisa muito séria. E quando a gente usa esse conceito, você está inferiorizando o indivíduo. Nós não estamos inferiorizando o indivíduo. Nós estamos compreendendo esse indivíduo dentro de uma realidade histórica. Nós estamos compreendendo que há um interesse social para que esse indivíduo não aprenda. E para que esse indivíduo não aprenda, o professor também não pode ser um estudioso. Então, se o professor estuda, é fatal que ele vai fazer esses alunos estudarem, né? E aí há uma tendência generalizada para que as pessoas não estudem. Então, por exemplo, mesmo na televisão, parece que o conhecimento não existe. Bom, eu faz muito tempo que eu não assisto televisão, mas quando eu assistia televisão, eu sentia isso, né? Sentia que parece que o conhecimento é uma coisa que não importa na vida, né? E o conhecimento, ele é fundamental. Então, quando você entra numa casa de alguém lá da periferia, que tem alguns livros lá, pergunta: quem que leu esses livros? Ah, eu li esse livro. Puxa, que legal. Ah, eu conheço esse livro, assim, discute, valoriza, né? O tempo inteiro valorizar. Então, essa coisa de dar aula com o livro na mão, ela é um pouco simbólica também, quase uma parábola assim, que a gente faz aqui, para que a gente possa entender isso. Aqui ele vai falar aqui, olha, não podemos analisar aqui em toda a sua plenitude a perspectiva filosófica. Olha o Vygotsky na filosofia o tempo inteiro. O Vygotsky não tira o pé da filosofia por um segundo. E critica o Piaget, porque o Piaget nega que tem um fundamento filosófico, mas tem também. E aquele professor que diz que não precisa de um fundamento, não tem um fundamento, ele já tem também um fundamento. É esse fundamento eclético de ser tudo e não ser nada, né? E não tem uma referência, ele não tem uma base a qual seguir. Mesmo a grande maioria daqueles que se diziam construtivistas, piagetianos, não entendiam nem sequer o que o Piaget estava dizendo, porque não valorizavam o estudo. Aqui no Brasil, né? Fora o pessoal estuda mais. Então, voltando na filosofia, confiamos no poder de fazer outro trabalho dedicado à filosofia e tentaremos esboçá-la tão só para tornar clara a consciência de pontos a que temos chegado, percepções, né, de entendimentos a que temos chegado. Não podemos deixar de assinalar a nossa ideia sobre liberdade e o autodomínio. Olha, de novo, o tempo inteiro fazendo liberdade e autodomínio. Coincide com as ideias de Spinoza. Lembra que eu falava de Spinoza aqui ontem? Né? A André falou assim: não fica falando de Spinoza, não vai assustar um pouco. Ninguém precisa ler Spinoza, mas saber que existe já é uma grande coisa. Na sua Ética, que é o livro em que ele trata sobre essa questão, de perceber o objeto, cada objeto, em relação, cada elemento singular da cultura em relação com a totalidade, né? Então, o Vygotsky vai se debruçar longamente na obra do Spinoza, que vai ajudar ele a desenvolver uma concepção de totalidade para além daquela concepção idealista hegeliana. Mas veja, Spinoza falava de Deus quando ele fala da ética, né? Então, todo esse conhecimento do passado é sobre ele que nós poderemos um dia, se conseguirmos, erigir uma outra proposta de sociedade, de educação, e não a negação desse conhecimento. Claro, tomando cuidado para não só fazer um juramento de conhecimento egocêntrico. A filosofia se desenvolveu mais na Europa, desde a Grécia até há uns anos, até o final do século XX. Hoje ela já se transmuta em vários países, mas nós não podemos pegar, não, isso é eurocêntrico, jogar tudo fora. Isso pode ser um instrumento da nossa própria liberdade. Eu vou passar aqui, para encerrar, eu vou passar rapidamente uma coisa aqui, um PowerPoint aí, para a gente pensar ainda um pouco sobre
mas é uma coisa que é importante, sobre isso tudo que eu falei da educação e uma outra coisa, que é o mundo real que a gente vive. Eu sei que eu vou mostrar aqui talvez seja um pouco assim, espantador até assim, mas eu acho necessário. Na realidade, esse PowerPoint que está aí, eu nem ia usar. Aí hoje à tarde eu estava estudando isso aqui, eu saí um pouco mais cedo, fugi lá, porque o meu serviço não estava fazendo nada, porque lá eu sou coordenador do discurso, é uma fila assim, o tempo inteiro. Aí eu avisei lá no secretário, falei, ó, vou sair, preciso preparar a aula da noite. E aí eu falei assim, olha, eu usei lá na pós-graduação em matemática há uns dias atrás, e vou passar para vocês para que a gente saia desse nosso, porque o universo da educação também é um pequeno universo diante do mundo todo. Então para a gente dar pelo menos um mergulhinho antes dos outros professores fazerem sua fala amanhã. Vou falar aqui mais uma coisa importante. O autodomínio, os princípios e meios desse domínio não se diferenciam fundamentalmente do domínio sobre a natureza. Aqui. A educação das formas superiores de conduta. Ao mesmo tempo, há de introduzir-se na história do desenvolvimento infantil o conceito de conflito e compreender que há contradição, o choque entre o natural e o histórico, o primitivo e o cultural, o orgânico e o social. Veja, ele não apenas diferencia o natural do cultural, ele diz que há aí um conflito, há aí um choque, há aí um desconforto. Esse desconforto é o quê? É a educação. Não há educação sem a passagem por esse desconforto. Eu lembro quando eu era criança, que eu assistia um seriado na televisão, que era Kung Fu. Ele ficava lá num mosteiro e ele tinha que fazer várias provações. A última ele pegava um negócio de brasa e levava. Aquelas provações todas ali, ele que quis fazer, mas ele precisava passar, eram rituais da sua sociedade, do seu tempo. Nós precisamos desses rituais de passagem. Então quando a pessoa entra lá na universidade, faz aquele ritual, se pinta, tudo vai, desde que não faça nenhuma maldade com ninguém, eu acho legal de fazer. Mas o ritual principal não é esse. O ritual principal é o próprio processo de conhecimento, né? Esse processo aqui que nós estamos aqui desenvolvendo. Então quando ele fala desse choque entre o natural e o histórico, o primitivo e o cultural, para que a gente avance no sentido do desenvolvimento para as funções psíquicas superiores, esse choque é imprescindível, ele é necessário, ele faz parte desse processo. E esse choque pressupõe sim desconforto. Uma criança bem educada é uma criança que soube desenvolver o domínio sobre essas situações de desconforto, no sentido de se apropriar da realidade. Só que isso tem que ser feito, claro, aí tem um outro processo que eu não estou dando aqui, mas que ele fala em algum momento aqui, que é o aspecto volitivo, que é o aspecto das emoções. Então se uma criança tem dificuldade, ela começa, você quer que ela fique parada, e ela não para. Aí você vai lá e trata mal essa criança, de alguma forma você caracteriza ali um sentimento negativo, né? Por exemplo, que às vezes está no olhar, está no tom da palavra, você não falou nada errado, porque o professor é escolado, né? Raramente a gente fala besteira, né? Se bem que tem um professor que vai dar aula aqui para vocês, fala um monte de besteira, né? E essa criança, ela é guiada de uma forma muito mais pelo emocional do que pela razão. Então é necessário que a gente tenha essa. Quem trabalha em educação infantil sabe, se você ficar bravo na sala de aula, todas as crianças vão recuar diante da relação com você. Então vai inibir esse processo. Isso não está escrito aqui, mas eu acho que é uma coisa importante para que a gente pense também. Então, o fato de você, por exemplo, chegar na educação infantil e contar uma história de 10 minutos e as crianças ficarem 10 minutos paradinhas ali, algumas não vão conseguir, mas a maioria consegue, talvez no primeiro dia 5, no segundo 10, esse tempo que você conseguiu fazer com que a criança ficasse ali, é o exercício, é a atividade dessa criança no sentido de apropriar a cultura e no sentido do controle da própria conduta.
E é essa atividade que pode, no decorrer de muitos anos, levá-la à liberdade, a uma posição de liberdade diante do mundo, né? Então, essa relação, esse choque, ele fala assim, a contradição, o choque, o conflito, né? Tem um conflito entre professor e aluno o tempo todo, tem esse conflito, né? Enfim, vou passar ali rapidamente o PowerPoint, lembrando então que essas citações breves que eu fiz aqui agora, né, é uma tentativa de mostrar para vocês que esse conhecimento não é meu, né? O que eu estou falando aqui, não inventei, eu sou um principiante, não estou ainda na fase de produzir um conhecimento muito desenvolvido, eu apenas tento estudar, escrever e depois dar essas aulas para que vocês possam compreender o Vygotsky a partir de um outro ponto de vista. Lembrando que os professores são diversos e vão passar por aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 professores, de hoje até sábado, né? E nem todos pensam exatamente como eu. E isso também é bom, por um certo ponto de vista, né? Mas de alguma forma todos nós nos completamos aqui. E essa finalização que eu vou fazer agora está relacionada à necessidade de que a gente também não caia numa perspectiva idealista, de pensar a educação e a psicologia da educação em si mesmas. Nós temos que pensar a educação, temos que pensar a psicologia dentro do mundo real. E vou falar um pouco desse mundo real ali, né? Vou falar aqui rapidamente. Bom, olha, a educação, olha, esses materiais todos ficam disponíveis lá. A educação, né, ela está ligada a um universo de questões. Então nós temos aqui a área do conhecimento, por exemplo, matemática, física, química. A outra são as políticas de formação. Essas políticas, elas incidem diretamente nos professores, na escola, nós todos. São políticas os parâmetros, né? Agora o BNCC, que é um retrocesso terrível, nós estamos aí nessa guerra, né? Então, são várias as situações que vão influenciar. O professor não é um ser isolado na sala de aula, é um ser do mundo, né? Então, a realidade histórica é o que permeia tudo isso. E a pedagogia, a didática e a pedagogia. A didática é uma partinha apenas da pedagogia. A pedagogia é muito mais ampla. A nossa formação comporta sempre um aspecto pedagógico bastante efetivo, que é a teoria e a prática. Nosso curso chama Vygotsky Fundamentos Teóricos e Prática de Ensino, né? Claro, e a gente tem que tomar o maior cuidado aqui para não transformar a nossa aula num processo assim de dar um manual pronto que vocês vão executar lá. Jamais. Isso não pode acontecer, senão nós vamos trair nosso próprio princípio. Nosso princípio é que o professor é um intelectual que, a partir de determinado fundamento da percepção, das políticas, da área de conhecimento, da pedagogia, da didática, ele vai produzir a sua prática, intencionalmente, né? Então, essa relação de teoria e prática é o quê? Uma unidade dialética. Essa separação se dá quando numa sociedade há o dominante e o dominado. Numa relação de dominante e dominado, um domina uma área, que é a área do conhecimento, e o outro vai fazer, vai só fazer, não vai pensar. Essa separação entre pensamento e a prática, ela acontece lá no passado, à medida que o povo domina o outro. Como nós vivemos uma sociedade onde uns dominam outros, uns pensam e outros fazem. Os que pensam, com certeza, vão ter uma vida um pouco melhor daqueles que fazem. Embora também eles vão sofrer também os reveses dessa situação de opressão. Isso aqui é a quantidade de professores que nós temos, né? 2.196 professores, um tanto que é leigo, tal. Aqui nós temos pouco, né? Enfim. O professor sai da universidade e quando entra na sala de aula não sabe o que fazer. Essa política vai refletir muito nos resultados. Isso aqui
foi uma coordenadora do Conselho Nacional falando. Ou seja, uma autoridade, coordenadora do Conselho Nacional da Secretaria de Educação, falando que a teoria não é importante, que o importante é a prática. Por quê? Não é uma maldade, é porque as pessoas acreditam nisso, né? Que a teoria não é importante, o importante é a prática, tem que saber fazer. É a separação, pensamento e prática, teoria e prática. Ou seja, ela faz parte de uma perspectiva ideológica. Isso foi no ano passado, hein? Não faz tempo não. Aliás, isso aí vem com tudo. Eu cito aqui a Croton, né, Sistema Financeiro de Educação como Mercadoria. A educação cada vez mais é vista como mercadoria. E o professor como ferramenta do banqueiro, que vai ganhar dinheiro. Eu falo banqueiro, gente, porque essas grandes universidades, elas não têm mais um dono. Foi o tempo aí que tinha um dono. Agora não. São investidores que estão na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no próprio Brasil. Eles estão em algum lugar ganhando dinheiro. Então, o sentido da instituição é lucro, ponto, né? Se o professor quiser lutar lá dentro para fazer uma educação de qualidade, ele vai ser mandado embora, né? Então, é claro que tem esses professores que lutam, que conseguem ainda desenvolver ali o tempo do trabalho. Então, só para a gente perceber que a Croton está ligada ao sistema financeiro. Mas eu coloquei a Croton, podia ser a Anhanguera, podia ser a Estácio, né? E tantas outras que surgem por aí. O lucro do Itaú em 2017 atingiu 24 bilhões. Cresceu 10%. O lucro do Itaú cresceu 10%. Isso, né, do Globo. Isso aí no ano passado também, no outro ano, crise. Tem crise? Crise para quem? Para nós, né? Porque o grande investidor nunca ganhou tanto dinheiro. Então, a crise ela não existe. Essa crise, na realidade, é uma crise de concentração de riqueza. Ponto. Tirar do povo, tirar do pobre, o pobre mais pobre e rico mais rico. E aí botar aparato repressivo para segurar, porque os pobres vão se organizar de alguma forma para se defender, né? O Bradesco é a mesma coisa. Eu tenho um outro, passar meio direto, só para a gente entender, tá? Mas isso aí tudo tem a fonte ali, o site, então não é invencionismo da nossa cabeça. Itaú, Unibanco, lá, isso já em 2016, tá vendo? Ou seja, não é uma coisa de agora, isso já vem de muitos anos. Os bancos nunca enriqueceram tanto, nunca teve tanta gente ficando mais bilionária do que já é. E quando eu falo investidor, não é que algum de nós aqui, por que eles querem privatizar a Previdência? Porque nós vamos ser obrigados todos, a invés de deixar um fundo lá, nós vamos pegar o nosso dinheirinho todo mês, 10% do que a gente ganha, um pouco mais, e deixar no banco desse aí. Eles vão pegar esse dinheiro e desse dinheiro eles fazem muito mais dinheiro. Veja, no Chile isso já aconteceu há 30 anos e hoje você tem a pior crise de terceira idade, de idosos, uma das piores do mundo acontecendo no Chile, porque as empresas faliram e os idosos não têm como sobreviver, de classe média. Não tem como, então, suicídio em massa de idosos no Chile. Isso está prestes a acontecer aqui no Brasil. Então, se a gente não entende como totalidade o interesse econômico, a gente se transforma, a gente ainda fica no âmbito do idealismo, né? Mas vamos lá. Quanto tempo eu tenho ainda? 1% da população global detém 99%, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, não precisa nem eu ficar preso. As obras do fundo são da... Meu Deus, como é o nome da gravurista lá? Nossa, estou estudando, esqueci. Todas as obras. Não, essa é do Manet. Estado e interesses privados, nacionais e internacionais. Então, essa coisa de diminuir o Estado, por exemplo, da universidade. A universidade está diminuindo, porque diminuiu o investimento. Esse ano, o ano que vem, o corte vai ser muito mais drástico. Todas as públicas do Brasil. E as universidades vão todas ser privatizadas. E aí vai se formar pelo interesse privado. A pesquisa vai ser feita onde? Não pesquisa humana, humanista igual essa que eu faço. Mas a pesquisa vai ser feita só para fins econômicos, pago por empresas. Como, por exemplo, as empresas de veneno têm pesquisas para poder criar venenos melhores, sabe que o mundo biológico vai sempre se transformando, se readaptando, então eles têm que ter muita pesquisa, o veneno sempre vai se transformando. E vão contaminando todo mundo, essa que é a ideia, né?
Isso aqui é muito interessante. Isso aqui, esse Armino Moreira, né? Lembra que eu falei ontem vagamente, né? Professor não é educador. Cidadania não é objeto da educação. São várias, não é só a Escola Sem Partido que diz isso. São várias frentes no mundo inteiro. O Escola Sem Partido nasce de interesse do Instituto Milênio, desse pessoal do MBL, de forças internacionais que financiam essas pessoas para vir para cá, né? Por exemplo, desse coordenador, esse é o nome dele. Ele já veio 3 vezes aqui em Campo Grande para audiência pública. Nas 3 vezes ele saiu fugido daqui, né? Porque os professores se organizaram e não deixaram, né? Mas ele fica a semana inteira aí, vai nas igrejas para enganar as populações, para botar uma lei que vai nos deixar totalmente de mãos amarradas, com um cartaz na nossa sala de aula, com um número lá, dizendo para o aluno denunciar o professor. Gente, está difícil dar aula do jeito que a gente está. Aí eu vou dar aula com um número que o aluno vai ligar anonimamente para me denunciar. Se eu der uma nota para baixo para ele, o que ele vai fazer? Ele vai ligar lá. Então eles querem destruir o resquício de autoridade do profissional professor ainda, né? Mas isso não é só isso, tem outras coisas piores. Olha lá, não deveria haver curso de pedagogia, mas curso de didática. É a prática. Então o que nós vamos ver nos próximos anos é essa força querendo transformar o professor num operário. Ele só vai ser um operário e não um pensador, né? E nós fazendo o contrário, tentando formar professores pensadores, né? Um esforço. É pelo mérito. Quando o professor foi respeitado por todo mundo, o político dá um salário bom. Olha, né? Está lá, né? Escrito. Pedagogia é a arte de fazer currículos. E quem deveria fazer currículos são os políticos. Está escrito lá. Ou seja, gente, o que esse pessoal... Primeiro que eles não têm a menor idoneidade moral, né? Se essa palavra é correta nesse sentido, para poder escolher qualquer coisa em termos de educação. E segundo, que eles não têm uma formação mínima. Um professor de história estudou história, um professor de física conhece física. Essas pessoas não conhecem nada, né? Então o que eles querem fazer é um currículo muito raso. E claro, criar uma escola de excelência para grupos que podem pagar essa escola de excelência, e esses vão estudar, vão saber tudo. Então, menos têm acesso ao conhecimento e mais ficam fora do conhecimento. Restrição a disciplinas que não incidem diretamente no humano, é coisificação, né? Filosofia, sociologia, espanhol, arte, educação física, história, mas na realidade tudo está entrando aí. Olha, isso aqui também acontece em outros países, né? Acho que esse aqui é no Japão, né? Diminuição da história. Na Austrália também, isso aqui eu peguei também no site da Austrália. Eu tenho uma filha que mora na Austrália e ela estava me contando esse processo que acontece lá. Ou seja, é um movimento do capital mundial, né? O capital fictício, o que é o capital fictício? Você tem um aparato, por exemplo, você tem 5 milhões de pessoas deixando o dinheiro da sua previdência comigo, meu banco, tá. E o que eu faço? Eu vendo a ação do meu banco. E essas ações valorizam, porque além dessas 5 milhões, a minha empresa está crescendo e rapidamente vai conseguir mais 5 milhões. Então um monte de gente vai comprar os lotes da minha ação e vai criar uma outra ação com essa ação. E depois cria uma outra com a outra. Tem um filme que chama A Grande Aposta, que mostra a crise de 2008, como aconteceu com casas no setor imobiliário dos Estados Unidos. Então eles faziam um lote de ações, daí eles faziam outro lote, e iam vendendo um para o outro. Até que chegou uma hora que explodiu mesmo. O mundo inteiro caminha para isso. A crise parte muito desse capital fictício aí, né? Esse Hayek e Friedman são 2 economistas que lá em 58, 62, eles estavam ganhando o prêmio Nobel, dizendo que o Estado não poderia controlar nada e que o capital teria que ficar livre, que é o neoliberalismo que nós estamos vivendo hoje, que se opõe ao professor como pensador, que tem toda essa concepção hoje na educação. Não vou entrar no mérito do BNCC, porque senão nós vamos passar o dia aqui. A desvalorização do saber do professor. É como se, assim, eu falei ali para vocês o exemplo, né, do sobrinho que fala, nossa, mas eu não quero não ler um livro desse tamanho. É como se o saber escolar fosse uma coisa velha. Só via ter um texto
que ele fala sobre isso, que é lindo, super. Inclusive eu fiz uma crônica no Correio de Status, eu faço crônicas no Correio, né? E eu fiz uma crônica sobre isso. O saber escolar é tido hoje como uma coisa velha. A escola é uma coisa velha. O saber vai falar, essa é a riqueza da escola. Justamente por sermos algo que permanece, patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? Tudo isso que nós estudamos na escola é o patrimônio. Se a escola não consegue manter esse patrimônio para as novas gerações, esse patrimônio vai ser destruído, né? E as próximas gerações vão fazer o quê? Vai acontecer o que aconteceu na Alemanha, né? De 30 até 40. O que aconteceu? Eles fizeram a rádio, tocava uma coisa, a televisão não tinha, jornal tudo igual, todo mundo pensando igual, a massificação total, o professor totalmente controlado, né? E aí deu no que deu, né? Uma estrutura política genocida, né? Terrível. Enfim, não ensina, o professor não ensina, não precisa ter o conhecimento, não precisa estudar, o professor não precisa estudar, somente organiza o espaço, né? Orienta o aprender a aprender. Ele não ensina, mas o aluno vai aprender, né? O aluno que aprende é aprender ainda, o aluno não. Esse livro do Milton Duarte fala muito sobre isso. Segue manuais didáticos, eu botei um cifrão ali porque o manual didático deu um rio de dinheiro, né? Não pensa sua ação pedagógica, apenas faz, operário, né? Operador e não intelectual. Essa obra é do Milton Silva, esse carinho que eu falar. Todas aí foram obras clássicas, viu, que eu fui passando aí. Essa é do Edson Castro. Bom, a formação de professores, esse dilema a ser enfrentado aí, é mais ou menos que eu trabalho com formação de professores. E essa formação de professores é uma coisa fundamental. Agora pensa, o professor sujeito da sua própria formação. O professor que não é apenas um objeto do interesse de formação de um determinado órgão, de uma universidade, de uma secretaria, de um ministério. Não é, o professor não pode ser objeto de interesse de algo que está fora. O professor tem que assumir para si a sua própria formação e ser sujeito desse processo. Mas aí é uma longa história. Eu vou parando por aqui. Se alguém tiver alguma coisa a falar, fale agora. O lugar que você está Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não dei espaço para vocês falarem uns 2 dias, né? Professor, foi muito válida a sua fala ontem e eu já ministrei uma aula diferente como a nossa colega falando. Já abri os olhos. A gente tem a proposta de fazer uma especialização em Vygotsky, que assim, uma carga horária grande. Estamos lá com o projeto, tá? A burocracia é grande, mas a gente vai conseguir. E aí, né? Então, gente, boa noite. Eu não vou mais dar aula para vocês, mas eu dou uma passadinha aqui amanhã. Legal.